Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a esta Casa de Amor. Vamos iniciar o nosso trabalho dessa tarde, como sempre fazemos, com uma prece. A esse mestre de amor e bondade, que na tarde de hoje nos reuniu para juntos estudarmos um pouco mais os seus ensinamentos de amor. Aqui estamos todos nós, Jesus, reunidos em teu nome e muito agradecidos por mais esta oportunidade. Que tu possas ser, Senhor, o condutor das nossas palavras na tarde de hoje. Que assim seja. Nós vamos falar hoje do capítulo 5, itens 23 a 25, que são bem-aventurados os aflitos. E o nosso tema são tormentos voluntários. Então vamos fazer uma reflexão sobre esses tormentos voluntários. Uma das maiores dádivas do Criador à criatura, ao lado das reencarnações sucessivas, que são a possibilidade infinita de refazermos e de construirmos, refazermos os nossos desacertos e construirmos a nossa felicidade. Está no livre-arbítrio, que nós usamos muito quando nós estamos errados, né? Ah, mas eu estou usando meu livre-arbítrio. A gente nunca fala que está usando o livre-arbítrio quando está fazendo a coisa certa. Mas quando a gente sabe que não está muito legal, a gente diz, ah, mas eu estou usando meu livre-arbítrio. Tudo bem. Na escalada evolutiva, a lei natural, que é a expressão da vontade do Criador, deu ao ser humano a possibilidade dele decidir sozinho o que quer, como quer, para o que quer e como quer fazer. A tudo aquilo que ele já adquiriu, especialmente quando foi uma experiência boa ou amarga. Muitas vezes o homem transforma essa dádiva, esse livre pensar e livre decidir, em uma arma atroz, trazendo-lhe sofrimento. Pensa o homem que pode decidir, adquirir tudo que está ao seu alcance, inclusive o que pertence a terceiros. Almeja acumular mais bens, mais riquezas daquilo que necessita, submete-se a futilidades e despreza os valores morais. Deturpa os melhores preceitos sociais, avança nos direitos alheios, quer granjear a qualquer custo respeito, que na verdade é temor e não reconhecimento dos seus subalternos e dos seus circunstantes. Enfim, decide fazer da vida um só objetivo: subir, ganhar, manter a imagem, seja a que custo for. Tudo decisão da sua liberdade de agir. Arruinam-se seres por falta de ordem, de perseverança, pelo seu mal proceder ou por não terem sabido limitar seus desejos. Quantas doenças poderíamos ter evitado se não fossem a nossa intemperança, os nossos desatinos, as nossas agressões ao nosso próprio físico? Repita-se, os excessos de todas as ordens. Em resumo, são os tormentos chamados voluntários, que o próprio ser se impõe, independentemente da ordem das coisas naturais, independentemente da vontade do Criador
independentemente das vidas passadas, independente do nosso próximo. O ser, indubitavelmente, é vítima de si mesmo, quando decide usar do livre-arbítrio contra a ordem natural das coisas. E a ordem natural das coisas é estar no bem, que os espíritos definiram para Kardec, que está lá no Livro dos Espíritos, na questão 630, parte 3, capítulo 1, que é tudo o que é conforme a lei de Deus. O que é tudo o que é conforme a lei de Deus? Sendo que o mal é tudo que lhe é contrário. Tudo que é conforme a lei de Deus é o bem. O que for contrário é tudo o mal. Concluindo, assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la. Quando as graves e funestas consequências vêm, o que nós fazemos? Colocamos a culpa em Deus, no próximo, na incompreensão do mundo, e se acredita na reencarnação, debita os reveses ao seu passado desventuroso. Quer dizer, a culpa é minha e eu coloco onde eu quero, em quem eu quiser. Eu posso fazer isso, mas eu vou continuar tendo que responder por ela. Então, devido aos reveses do seu passado desventuroso, mas não é assim, gente, não é verdade. Se nos for lícito percentualizar, diríamos que 90% dos males, das aflições humanos que trazem dor, que trazem sofrimento, verdadeiros tormentos, derivam de atos do presente, fruto da imprudência, da imprevidência, da imperícia, da ganância, do orgulho, da vaidade, da ambição, enfim, dos excessos de toda a ordem. Nós estamos aqui, todos nós, numa missão. A missão de fazer da atual reencarnação a melhor possível. Estamos aqui para evoluir, para melhorar, para avançar na nossa caminhada. Então, esses tormentos voluntários não se encaixam nesse quesito. Nós estamos para isso, mas os tormentos são coisas que nós estamos criando aqui e hoje na nossa vivência, né? E, sendo assim, nós assumimos as consequências, né, como herdeiros de nossas próprias ações. No próprio Evangelho, temos a história real que nós podemos tomar por espelho para a nossa conduta, que é a história do Judas Iscariote, né, em quem a ganância ou o erro de avaliação, né, de arrecadar fundos para a suposta causa libertária, que resultou no que resultou: traição, suicídio, etc. Além de um futuro espiritual terrível. Vive o homem incessantemente em busca da felicidade, e ela lhe foge incessantemente, porque felicidade sem mescla não se encontra na Terra, né? E é essa felicidade que geralmente nós buscamos. Nós queremos uma felicidade limpa, sem atropelos, reta, sem altos e baixos. Essa ainda não existe, né, aqui na Terra. Entretanto, malgrado as vicissitudes que formam o cortejo inevitável da vida terrena, poderíamos nós, pelo menos, gozar de relativa felicidade, se não a procurássemos nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes, isto é, nos gozos materiais, em vez de as procurar nos gozos da alma, que são um sentir prazer antecipadamente dos gozos celestes, imperecíveis. Quer dizer,
Todos nós podemos ser felizes todos os dias, de alguma forma. Não o dia todo? Não, mas nós temos sempre momentos felizes. Uma boa notícia, uma música que a gente ouve, um agradecimento, uma beleza que tem na nossa natureza, tudo isso é ser feliz. Só que nós estamos colocando outro tipo de felicidade na nossa caminhada, então fica difícil para nós, né, acharmos que sim, estamos sendo felizes, porque não estamos dando realmente valor para aquilo que nós temos todos os dias, o nosso despertar neste corpo físico, perfeito e saudável, né? Se ele não está saudável, foi porque nós já erramos com ele também, né? Então, é uma oportunidade maravilhosa que nós temos todos os dias. Só isso já deveria nos fazer pessoas felizes, né? Em vez de procurar a paz do coração, que é a única felicidade real deste mundo, nós nos mostramos ávidos daquilo que o agitará e o que o turbará. E coisa singular, o homem, como que de intento, cria para si tormentos que está em suas mãos evitar. Haverá maiores do que os que derivam da inveja e do ciúme, porque o invejoso e o ciumento não têm repouso, estão perpetuamente atacados de febris. O que não tem, que os outros possuem, lhes causam insônias, dão-lhes vertigens os êxitos de seus rivais. Toda a emulação para eles se resume em eclipsar os que lhes estão próximos, toda a alegria em excitar pobres insensatos. Com efeito que não imagino sequer que amanhã, talvez, terão que largar todos esses passos a passos cuja cobiça lhes envenena a vida. Não é a eles, de certo, que se aplicam essas palavras, né? Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, visto que as suas preocupações são aquelas que têm no céu as compensações merecidas. De tormentos, ao contrário, se roupa aquele que sabe contentar, se poupa aquele que sabe se contentar com o que tem, que nota sem inveja aquilo que não possui, que não procura parecer mais do que é. Este é sempre rico, porquanto se olha para baixo de si e não para cima. Então ele vê sempre criaturas que têm menos que ele. E muito calmo, não cria para si necessidades quiméricas. E não será uma felicidade a calma em meio às tempestades da vida? São úteis os tormentos voluntários? Não, não são. Porque Deus não quer o nosso sofrimento. Sofremos apenas as consequências dos nossos atos passados. Sabe? Aqueles que nós trazemos nessa reencarnação para evoluir, para melhorar, para corrigir. Daí, torna-se completamente inútil os tormentos voluntários. Estamos acarretando hoje mais tormentos para resgatarmos amanhã, sem necessidade, sem precisarmos, coisas que estão nas nossas mãos, que nós podemos decidir. O homem poderia gozar pelo menos de relativa felicidade, se não a procurar-se nos gozos materiais e sim nos da alma, né? Conforme a gente já falou sobre isso. Os tormentos voluntários são inúteis. Se o homem não vivesse correndo em busca da felicidade material, não teria esses tormentos. Deus
é Pai e a todos concede o necessário à conquista da felicidade pura. Os tormentos causados pela inveja e pelo ciúme são voluntários? São. Porque são sentimentos que podemos e devemos evitar. São germes destruidores que nos impedem de conseguir as compensações merecidas na vida espiritual. Cultivando a inveja e o ciúme, deixamos de aproveitar o tempo de que dispomos e as oportunidades oferecidas por Deus para fazer o bem. Essas oportunidades estão na nossa vida diariamente, sempre, de muitas maneiras. Hoje eu estava na parada esperando o ônibus e veio uma senhorinha de bolsa, tudo, e parou na parada e ficou conversando comigo. Me contando que ela estava morando num apartamento, que daí ela fica muito triste, muito sozinha. Ficou acho que uns 10 minutos conversando comigo. Aí me deu tchau e foi embora. Quer dizer, ela nem ia pegar o ônibus, ela parou para conversar. Então, uma coisa simples, eu só a ouvi. Né? Então, isso é uma coisa que está no nosso alcance, né? E qualquer um de nós pode fazer com boa vontade e amor, né? Não assim, tipo, não, agora não. Né? Como enfrentar as nossas carências materiais? Com resignação e confiança nos desígnios de Deus. Contentando-nos com aquilo que temos, possuiremos a calma para suprir todas as nossas dificuldades. A calma é uma tempestade, é uma felicidade em meio à tempestade da vida, né? Podemos, entretanto, buscar nossa melhoria na situação material. O que não podemos é transformar isso em um motivo de aumento de sofrimento. Quando queremos controlar os acontecimentos da vida, seria o mesmo que desejássemos segurar o vento com as mãos. Impossível de acontecer. São várias as razões dos tormentos voluntários, entre elas a falta de paciência e a inabilidade em não sabermos nos conduzir diante das situações que acontecem na encarnação, e aí então nós acabamos por criar tormentos voluntários. O item que intitula esse tema faz parte do capítulo Bem-aventurados Espíritos, segundo o Evangelho, do Evangelho segundo o Espiritismo. À primeira vista, para o desavisado, pode parecer que nós espíritas fizemos apologia ao sofrimento e à dor. Muito pelo contrário. Essa doutrina é uma doutrina de amor. Então, cada um de nós que a está praticando, que está procurando praticá-la, sabe que nada que acontece na nossa vida é o acaso. Se hoje eu estou passando por uma dificuldade, por alguma coisa séria, é por uma razão. É com certeza para que eu possa aprender com isso alguma coisa, seja para me conduzir, seja para olhar para o lado, seja para fazer o que for. É para mim, eu preciso aprender alguma coisa. O que eu estou deixando de fazer, ou o que eu já fiz que não foi correto e que agora eu estou sofrendo a consequência, né? Então, nada, absolutamente nada, vai ser por acaso na nossa caminhada. Então, isso para nós, que praticamos o Espiritismo, é algo que nos deixa infinitamente felizes. Porque nós sabemos que nenhum de nós vai sofrer uma injustiça. A injustiça existe, na verdade, né? Mas nós não seremos injustiçados, porque estaríamos passando exatamente por aquilo que precisamos passar, né? Podemos reclamar, podemos, Deus não se importa, Ele sabe da nossa pequenez ainda, né? Quantas vezes, né, a gente se pergunta, por que eu tenho essa vida? Essa não é a vida que eu quero. Essa não é a vida que eu quero, queria ter uma vida bem melhor, cheia de mordomia, etc.
mas esta é a vida que eu preciso e com certeza que eu mereço. Então é essa que eu tenho. Então o que eu tenho que fazer? Vivê-la da melhor maneira possível. É só assim que eu vou conseguir ter aquela vida que eu almejo no futuro. Que talvez no futuro eu nem queira mais aquela vida, depois de aprender mais. Então, muito pelo contrário, a imortalidade da alma não nos torna imunes à dor, né? Então, sabemos que somos espíritos imortais, mas sabemos que não estamos imunes à dor. Vamos passar por ela, sim, sempre que necessário. Temos dois caminhos sempre, pelo amor ou pela dor, né? Eu diria que 90% nós escolhemos a dor, né, do que o amor. Sabemos que o nosso ser amado que desencarnou, ele não desintegrou, ele não foi segregado a um lugar eternamente. Provoca-nos profundo alívio. Nós sabemos que amanhã, depois, seja lá quando for, nós iremos nos encontrar, né? E que ele está sendo atendido, está recebendo ajuda e que as nossas preces podem ajudá-lo muito nessa trajetória. Então, com o conhecimento espírita, nós começamos por relativizar a felicidade terrestre, entendendo que absoluto só Deus. A questão 922 do Livro dos Espíritos nos orienta sobre a felicidade comum a todos os homens encarnados. Com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Ao falarmos da parte material, nós entendemos que fique mais fácil a compreensão do que vem a ser a posse do necessário. Mas a consciência tranquila e a fé no futuro, mesmo para cada um de nós espíritas, é algo muito difícil de ser solidificado mentalmente e depois traduzido em atitudes, mesmo aqueles ditos de berço espírita, que não frequentaram outra religião, porque nós ainda trazemos arraigados em nosso subconsciente práticas de outras religiões vivenciadas. Por isso, para muitos de nós, ter a consciência tranquila é não fazer mal a alguém, mas se nós começamos a avaliar nossos atos usando Jesus como modelo e guia que ele é, verificamos que não basta não fazermos o mal, precisamos fazer o bem. Quantas situações se desenham em nossas vidas que simplesmente deixamos de nos pronunciar, deixamos de agir porque não nos convém naquele momento. Quantas oportunidades de fazer a caridade que temos e não executamos porque estamos atrasados, ou porque não queremos deixar de fazer isto ou aquilo que nos apraz. Não estamos com isto fazendo juízo de valor, mas estamos alargando o que vem a ser o significado de consciência tranquila. Com relação à fé no futuro, gostaríamos de abordá-la sob dois prismas. As questões da vida, de relação, e as questões que nos afetam como trabalhadores espíritas, que passam pelas primeiras, mas que tomam outro tom, pois resvalam nos trabalhos que estamos executando e acabam por interferir diretamente no próprio movimento espírita em virtude de sermos representantes dele. Então, nós estamos aqui
na tarde de hoje, trazendo uma mensagem. Nós somos responsáveis por isso. As palavras não são nossas, são do Cristo, dos amigos espirituais superiores, que passaram a Kardec, que codificou a nossa doutrina espírita. Mas nós que estamos estudando, nós temos a responsabilidade de também começar a praticar esses atos, essas atitudes, de termos essas atitudes, né? E não nos faz melhor, absolutamente. Só estamos aqui fazendo, passando adiante a mensagem, né? E a quem muito é dado, muito também será cobrada, né? Então, somente a doutrina espírita nos explica que somos herdeiros de nós mesmos e que os atos que parecem escondidos do todo não ficam escondidos de nós, da nossa consciência. Por isso que os espíritos, responderem a pergunta, colocam em primeiro lugar como patamar a felicidade, né? Sendo que o macerar dos sofrimentos acaba por nos magoar e diminuir essas esperanças num futuro melhor. Nós misturamos, né? Nós temos ciúme, inveja, ambição, arrogância, vaidade, rancor, orgulho, egoísmo, entre outros, né? Que são tormentos voluntários, que são advindos de nós mesmos e que podemos dispensar tranquilamente, né? Então, nós todos temos isso. Tem uma história infantil que chama-se O Monstro das Cores. É um monstro colorido, onde tem a raiva, onde tem a tristeza, a alegria, o medo, todas essas coisas. E esse monstro, ele embaralha todos esses sentimentos, todas essas cores ficam embaralhadas e ele não tem como agir, não consegue agir. Então, o que a gente faz com o monstro? A gente pega cada cor daquele monstro, pega o ciúme e põe nesse potinho, pega a inveja, põe nesse potinho, pega a tristeza e põe nesse potinho. Depois que nós arrumarmos todos esses sentimentos, essas emoções, nós vamos estar finalmente preparados para recebermos o que aparece por último, que é o monstro do amor. Então, nós termos essas emoções, esses sentimentos, não é errado. Elas fazem parte da nossa caminhada. Mas como é que nós as estamos usando? De que forma, de que maneira, com quem? Tudo isso é muito importante, né? Isso realmente é o que mais importa, né? Uma única felicidade real, entretanto, existe, nem sempre lembrada ou procurada, que é a paz de consciência, construída sobre as bases da honestidade, da bondade, aquela que nos dá serenidade interior e nos permite adormecer sem peso no travesseiro, sem remorso, sem rancor. Só que não percebemos ainda que o alimento dessas imperfeições é que são as verdadeiras causas das nossas enfermidades. Demitamos da nossa convivência tais inimigos. Não servem para nada, só nos fazem sofrer, causando prejuízo à saúde e danos aos relacionamentos. Ciúme é tortura dispensável. Rancor e vingança só fazem sofrer. Vaidade, que bobagem. Quanto tempo perdemos, quando poderíamos investir na alegria de viver, na confiança que podemos dispensar à vida, na dedicação da amizade, na gratidão que nos fará fortes e decididos, no trabalho que nos equilibra. Afinal, nós não somos concorrentes entre si, somos todos aprendizes do amadurecimento. Então, que cada um de nós possa refletir sobre quais os tormentos voluntários que estamos nos causando. Às vezes nós nem nos damos conta, né? Então,
que a paz do Mestre Jesus possa estar no coração de cada um de nós.